Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro, eu sou o diretor de extensão aqui da Associação de Pediatria, e nós vamos começar hoje nosso primeiro rodízio de pediatria com neonatologia, né? Com a nossa primeira aula com o Dr. Paulo Martins sobre sepsis neonatal. Dr. Paulo já está aí? Boa noite, doutor. Oi, boa noite. Tudo bem, Tudo João? bem? Tudo jóia, senhor? Como vai? Tudo bem. Ótimo. Vou só introduzir o Dr. Paulo aqui. Dr. Paulo Martins, ele é graduado na Universidade Federal de Campina Grande, fez residência médica em pediatria, na especialidade neonatologia, com o Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Tem título de especialista em pediatria pela SBP. Ele é atualmente doutorando no Programa de Saúde da Criança e do Adolescente pelo Departamento de Pediatria e Puericultura, também pela USP de Ribeirão Preto. Tem experiência na área de neonatologia, neonatologia e UTI neonatal. Falei certo, doutor? Perfeito. Então, ótimo. Eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite, por participar da associação, por ser um dos nossos preceptores, né, e estar junto com a gente nessa empreitada. Queria desejar para todos vocês uma boa aula, e qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, que depois, no final da aula, eu pergunto para o doutor. O formulário de presença a gente manda no chat do YouTube ao final da aula para vocês preencherem, marcarem a presença e depois gerar o certificado. Tudo certo, doutor? Oi. Posso começar? Tá vendo a tela? Tô, perfeito. Então tá ótimo, então. Tá certo, então vamos lá. Pessoal, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para a gente debater um pouquinho sobre esse tema que eu considero fantástico, né? Que é um tema extremamente complexo da neonatologia, porque nós vamos observar que as alterações clínicas neonatais, elas são bastante sutis. E é muito importante que nós tenhamos um olhar atento para estas crianças e que assim nós possamos identificar essas pequenas alterações que podem ser eventos sugestivos de uma infecção neonatal. Como já foi apresentado pelo João, meu nome é Paulo Martins, sou médico formado aqui na Universidade Federal de Campina Grande, fiz pediatria e neonatologia na USP de Ribeirão Preto e atualmente estou fazendo doutorado no Departamento de Pediatria e Puericultura na USP de Ribeirão Preto, dentro da área de ventilação na neonatologia. Me coloco à disposição das redes sociais para caso vocês tenham interesse de acompanhar um pouco do meu trabalho, tá? E hoje nós vamos começar a nossa temática de um pouquinho diferente. Eu já não quero focar tanto, né, na abordagem teórica, né, no conceito teórico da doença em si. A gente vai trazer aqui alguns, né, casos clínicos, eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer o raciocínio de vocês, e assim a gente vai discutindo, né, e debatendo um pouco sobre a temática. Então, vamos aqui para o nosso primeiro caso clínico, que é um de um recém-nascido do sexo masculino, que nasceu por parto via vaginal, sem grandes intercorrências, agora no dia 4 de abril de 2021, com 36 semanas de idade gestacional, pesando 2,650 kg, com 44 centímetros de comprimento, e recebeu um APGA de 9 e de 9 no primeiro e no quinto minuto, respectivamente. A mãe tem 30 anos, parda, atendente, sekundigesta, com parto normal prévio, residente e procedente de Fagundes, uma cidade aqui do interior da Paraíba, e ela chegou à maternidade com uma história de ruptura das membranas amnióticas há 20 horas.
No histórico da gestação atual, constava apenas 5 consultas de pré-natal, uma vacinação desatualizada, estava em uso de sulfato ferroso e ácido fólico e relatava uma infecção de trato urinário recente que tinha se iniciado o tratamento há pelo menos 36 horas. Suas sorologias para HIV, hepatite B e C, rubéola, toxoplasmose e sífilis eram não reagentes. E a cultura para o estrepto do grupo B, que foi realizada uma semana antes, por 35 semanas, era negativa. Na gestação anterior, ela não apresentou dados significativos, né? Na maternidade, logo após o nascimento, foram feitos na mãe novos exames sorológicos de HIV e sífilis, sendo ambos não reagentes, tá? E, apesar da informação sobre a infecção do trato urinário materno, não foi feito nenhum tipo de antibiótico terapia, seja antibiótico terapia ou antibiótico profilática. Entretanto, na manhã seguinte, 10 horas após o parto, a equipe de saúde é chamada no quarto, a criança estava em alojamento conjunto, pois o RN apresentava-se irritado, taquicárdico, com a frequência cardíaca de 190 batimentos por minuto, taquipneico, com a frequência respiratória acima de 60 incursões respiratórias, ou seja, 68 incursões respiratórias por minuto, dificuldade para aceitar a alimentação e palidez cutânea. Então, você chegou lá no alojamento para examinar essa criança e vocês encontraram este exame físico da criança. Né? Então, exatamente esta fotinha para representar o nosso quadro. Então, era um paciente que tinha uma história materna. Vamos aqui para a gente pegar os detalhes. Era um paciente que tinha uma história de prematuridade, né? 36 semanas de idade gestacional. Nasceu bem, ápiga 9,9, mas a gente precisa atentar para alguns fatos extremamente importantes na história materna. Primeiro, chegou à maternidade com uma ruptura de membranas amnióticas de 20 horas. Em histórico da gestação atual, consta 5 consultas de pré-natal. Vacinação desatualizada. Outro fato importante, infecção do trato urinário recente em tratamento há 36 horas. Um fato aí para nos levantar a orelha. E na maternidade, mesmo após a repetição dos exames sorológicos e na vigência dessa ITU, não foi feito nenhum tipo de tratamento com antibiótico, nenhum seja tratamento ou seja mesmo na intenção do trabalho de parto prematuro, fizeram uma profilaxia por essa ruptura prolongada das membranas, não foi feito absolutamente nada. Fomos examinar a nossa criança e quando a gente chega no alojamento conjunto, a gente se depara com essa criança, que por meio da nossa ectoscopia, apesar de que aqui na foto não parecer tanta, foi descrito como uma certa palidez, mas aqui na nossa foto a gente pode observar um certo rendilhamento na pele da criança, principalmente aqui na região do tórax, aqui no membro superior esquerdo. Relatado uma certa dificuldade para aceitar a alimentação, a gente observa aqui um abdômen até certo ponto globoso, seria esse abdômen distendido? Seria esse abdômen algo tenso? De qualquer forma, foi relatada uma dificuldade em aceitar a alimentação. E essa criança, ela já estava se apresentando taquicárdica, com a frequência cardíaca acima de 190, e com taquipneia, que é uma frequência respiratória, né, de 68 incursões respiratórias. E você, naquele silêncio, você observa essa criança e você formula algumas perguntas na sua mente. Tá? Diante do quadro clínico do recém-nascido, da história gestacional e atual quadro da mãe, qual seria a minha principal hipótese diagnóstica para aquela criança? Vão pensando. De preferência, se você tiver um pedacinho de papel e uma caneta, anota aí do teu lado. Vai anotando, colocando o que é que você acha que realmente pode ser. Faz a tua principal hipótese diagnóstica. Em segundo, faz essa reflexão. Quais seriam os fatores de risco maternos e do RN
além das manifestações clínicas do RN, que podem contribuir para o meu diagnóstico. Ou seja, o que é que tem na história materna e o que é que tem na história do exame físico da criança que podem contribuir para a minha hipótese diagnóstica principal ou para as minhas hipóteses diagnósticas. Se eu fosse coletar algum exame diante da história clínica e diante da apresentação clínica do paciente, quais exames laboratoriais poderiam me auxiliar neste quadro clínico? E se eu pensei numa possibilidade diagnóstica, se eu acho que eu colhi os exames e eu estou pensando em tratar, qual seria o tratamento mais indicado para esta situação? E diante de tudo que a gente viu, haveria realmente a necessidade de iniciarmos um antibiótico de forma profilática? Teria algum indício de que eu teria que entrar com antibiótico profilático? Teria algum indício de que eu teria que entrar com antibiótico para tratamento? O que é que a gente poderia fazer nesse momento diante da história clínica? Então, são 5 questões que a gente tem que pensar um pouquinho em tudo isso que a gente falou, para que a gente consiga elaborar o nosso raciocínio clínico. E para que nós possamos elaborar esse raciocínio clínico, eu separei alguns slides para que a gente veja um pouco dos fatores mais importantes para que a gente consiga raciocinar em cima, quais os protocolos que poderiam ser sugeridos para este tipo de situação e qual o tratamento que a gente poderia iniciar para a nossa criança, se realmente teria indicação ou não. Quero que seja algo mais suave, vamos fazer um debate aqui, vamos discutir o que é que a gente pode pensar diante dessa situação. Então, nós vimos uma criança que tem uma história materna de prematuridade, nós vimos uma criança que tem uma história de uma ruptura de membranas amnióticas há 20 horas, ou seja, mais de 18 horas. Nós temos uma gestação em que a mãe está tratando a infecção do trato urinário, que iniciou o tratamento há apenas 36 horas. Então, são fatores que nos chamam bastante a atenção na história materna. E na nossa avaliação clínica, nós temos um recém-nascido em que está taquicárdico, em que está taquipneico, em que está irritado, que está tendo uma dificuldade para aceitação alimentar, uma certa palidez cutânea, e aqui no nosso exame físico a gente ainda consegue perceber um rendilhamento, é um sinal de má perfusão. O que será que está acontecendo com esta nossa criança? Então, para que a gente consiga construir o nosso raciocínio em cima desse caso clínico, teremos esse caso clínico, ainda mais 2 outros casos clínicos em que nós vamos debater um pouco a respeito. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco na nossa sepse neonatal. Então, a gente tem que ter em mente que a sepse é essa condição clínica, né, de instabilidade que os pacientes apresentam decorrente da ação de um germe externo, seja este germe uma bactéria, seja este germe um vírus, seja este verme um fungo. E essa infecção no recém-nascido, caracterizada e classificada como sepse neonatal, ela ainda tem outras classificações, dentre os quais a gente pode destacar a sepse neonatal precoce, que é aquela que ocorre nas primeiras 72 horas. Ah, doutor Paulo, eu fui estudar no Medicurso e lá está dizendo que a sepse neonatal ela pode ser até 7 dias. Há essa variabilidade, tá, de acordo com a literatura preconizada. O que nós temos, principalmente da Academia Americana de Pediatria, é a valorização da sepse neonatal precoce como este acometimento clínico nas primeiras 72 horas. Para vocês terem uma ideia, a incidência da sepse neonatal precoce ela é em torno de 0,9 a 1,5 para cada 1.000 nascidos vivos. E nós temos também a sepse neonatal tardia, que é um quadro clínico que se instala geralmente após as 72 horas de vida, mas vocês também podem encontrar alguma literatura que fala após 7 dias de vida. Isso a gente pode realmente encontrar. Mas o que habitualmente a maioria dos serviços leva em consideração é
Sepse neonatal precoce, aquela que acontece nas primeiras 72 horas de vida, e sepse neonatal tardia, aquela que acontece após as 72 horas de vida. Essa infecção clínica, estamos falando de recém-nascidos, então são condições clínicas que vão até 28 dias de vida. Um fato extremamente importante que nós temos que ter em mente é que o principal guia para a confirmação diagnóstica da nossa sepse neonatal se chama hemocultura. Então, a partir da positivação ou não da hemocultura, nós ainda temos outras duas classificações, que é a sepse neonatal confirmada, que é quando a gente faz o isolamento do patógeno na hemocultura, né? E além do isolamento do patógeno, nós temos uma associação. Nós temos essa positivação associada a sinais clínicos, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que esses patógenos da sepse neonatal precoce está principalmente o streptococo beta-hemolítico do grupo B, né? O Streptococcus agalacticae, e alguns bacilos gram-negativos, em especial a Escherichia coli e a Listeria monocytogenes. E nós temos também a sepse neonatal presumida, que a gente vê isso acontecer em muitas situações, tá? Em que nós temos um paciente que apresentou um grau de alteração clínica, que foram realizados alguns exames laboratoriais de triagem, que foram colocados em escalas de avaliação, tá? E fechou-se um diagnóstico de sepse neonatal, mas que não positivaram a hemocultura. Então, esse paciente, ele tem inicialmente uma sepse neonatal presumida. Então, a gente pode ter a sepse neonatal precoce, presumida ou confirmada, e nós podemos ter a sepse neonatal tardia, precoce, presumida ou confirmada, certo? Então, é muito importante que nós tenhamos em mente as nossas vias de transmissão, dentre os quais a sepse neonatal precoce, ela tem como principal via de contaminação a via ascendente do líquido amniótico, durante a passagem pelo canal de parto que vai estar colonizado. Tá? Então, é a nossa transmissão vertical, que acontece pela ascensão da contaminação dos germes do líquido amniótico, ou até mesmo durante a passagem pelo canal de parto colonizado. E nós temos a sepse neonatal tardia, em que pode sim ter uma transmissão vertical, em que a criança fica colonizada e ela apenas manifesta clinicamente a doença de forma tardia, ou seja, após as 72 horas. E nós temos a transmissão horizontal por contactantes, manipulação suja, tá? E uma das principais vias de contaminação nestes pacientes se dá por meio do catéter venoso central. Então, é muito importante a gente ver que esses pacientes que fazem um quadro de sepse neonatal tardia, muitas das vezes o nosso foco de contaminação está naquele catéter venoso central. E como bactérias principais, né, que pode acometer as nossas crianças, a depender do estágio, seja ele precoce ou tardio, nós temos dos gram positivos, né, como eu falei anteriormente, Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, que é o Streptococcus agalacticae, que pode representar em torno de 43% dos agentes que acometem essas nossas crianças precocemente. E nós temos também os gram-negativos, né, como a Escherichia coli, em que ela pode representar até 29% dessas bactérias que acometem os nossos pacientes, tá? E na sepse neonatal tardia, nós temos dentre os grãos positivos, que representam a grande maioria dos germes que infectam nossas crianças, estão o Staphylococcus coagulase negativo, né, que é o principal, representa 57%, e em segundo lugar o Staphylococcus aureus. E dos gram-negativos, né, que representam 19%, a Escherichia coli ainda permanece como um dos principais agentes, e nós temos também os fungos, que podem representar uma parcela importante na contaminação tardia de nossas crianças, tá? Então, nós temos que ter em mente que as manifestações clínicas das nossas crianças, tá? Elas são mais sutis, são manifestações em que a gente tem que ter uma percepção apurada na identificação para que a gente consiga ter um raciocínio mais clínico diante da situação. As crianças, elas podem apresentar distermias, sejam elas a hipertermia, como nós podemos observar aqui, ou a hipotermia. Então, a gente vai ver que todas as alterações clínicas das nossas crianças podem ser tanto para mais quanto para menos.
Então, a gente pode ter uma hipertermia quanto uma hipotermia. A gente pode ter uma taquicardia quanto uma bradicardia. A gente pode ter uma taquipneia quanto uma bradipneia. A gente pode ter irritabilidade, como a gente pode ter hipotonia, hipoatividade dessas nossas crianças, como nós podemos observar nos nossos sinais clínicos. Além desses extremos, a gente pode ter alteração no padrão respiratório destas crianças. Nós podemos ter uma baixa aceitação de dieta, né, que é o nosso poor feeding. Nós podemos ter baixa perfusão, que pode se manifestar por meio do rendilhamento, como nós observamos no nosso pequeno, tá? Nós podemos ter quadros de icterícia, né, que é o jaundice, além de alterações como hepatoesplenomegalia. Podemos ter, inclusive, crises convulsivas, distensão abdominal e até mesmo diarreia. Lembrando que a diarreia nesses recém-nascidos é um quadro um pouco difícil de a gente observar, porque ele já tem um padrão de fezes mais amolecidos, tá? Então, isso pode acabar dificultando um pouco para que a gente leve em consideração como alteração clínica, principalmente na sepse neonatal precoce, certo? Então, nós temos esses grandes grupos, né, sejam respiratórios, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal e hematológico, que podem manifestar alterações e, consequentemente, nos levar a pensar num quadro de sepse neonatal. Para vocês terem ideia, o que a gente orienta, principalmente na maternidade, em crianças de baixo risco, mas que apresentam uma alteração clínica, por exemplo, hipotermia. O nosso recém-nascido estava sendo avaliado pela equipe de enfermagem, apresentou uma temperatura de 34, 35,4. Nossa, já é uma manifestação de sepse? E agora? Calma. Geralmente, a gente leva em consideração quando nós temos duas alterações clínicas sustentadas em um intervalo de tempo. Então, essa criança fez uma hipotermia de 35,4. Vamos tomar as condutas, vamos aquecer, vamos colocar em contato pele a pele, vamos solicitar um aquecedor no quarto. Essa criança vai ter uma aferição seriada, geralmente é um intervalo de 3 horas, se ela não estiver apresentando sinais de instabilidade. Ela está estável, mas apresentou essa hipotermia. Então, daqui a 3 horas, a equipe da enfermagem vai avaliar novamente. Não, doutor Paulo, está com 37. Opa, então foi uma alteração pontual, pontual. O exame físico da criança está normal e essa pequena alteração foi pontual. Agora, se ela chega para mim e diz, doutor Paulo, foi 35,4, aquecemos, contato pele a pele, aquecedor, e agora 3 horas depois aferimos a temperatura, está 35,2, alto lá. Então, nós temos uma alteração clínica sustentada com intervalo de tempo. Então, nos leva a ter um raciocínio um pouco mais, né, um pouco mais fino de notar esse padrão de alteração. Tá? Não necessariamente qualquer alteração vai significar um quadro de sepse, mas às vezes quando nós temos uma alteração clínica isolada, sustentada, refratária à conduta que nós tivemos, então é uma alteração que a gente tem que levar em consideração a pensar numa possibilidade. Será que essa criança está infectada? Então guardem isso na cabecinha de vocês. Então, para que a gente feche o diagnóstico de sepse neonatal, nós temos que avaliar muitas questões. São os fatores de risco que essa criança vem apresentando, sejam eles fatores de riscos maternos ou até mesmo neonatais. Nós temos que avaliar o quadro clínico dessa criança e nós temos alguns exames que podem nos indiciar a formular um diagnóstico de sepse neonatal, como nós vamos ver a seguir. Poxa, doutor Paulo, eu vi que o senhor falou desse protocolo, mas no meu serviço faz diferente. A Academia Americana de Pediatria, ela é bem abrangente quanto ao manejo diagnóstico da sepse neonatal. O que ela orienta é que, habitualmente, você utilize avaliação clínica com scores de avaliação e ou exames laboratoriais, tá? Complementares. A hemocultura, como eu falei para vocês, é o nosso principal exame para diagnóstico de sepse. Outros exames a gente tem que avaliar de acordo com a nossa situação. Então, a gente vai ter que avaliar inicialmente se a nossa criança ela tem fatores de risco para a sepse neonatal. Quais seriam os fatores de risco para a sepse neonatal, como a gente observa aqui na nossa tabela 1? Seria coramionite materna. Então, o que seria, doutor Paulo, uma coramionite materna? Então, a gente vem aqui para a segunda tabela. São mães que tiveram febre, 37,8, na ausência de outro foco infeccioso e com 2 ou mais dos seguintes parâmetros: taquicardia materna, taquicardia fetal,
útero sensível, ou seja, útero sensível à palpação, né, útero doloroso, líquido amniótico de odor fétido e uma leucocitose com glóbulos brancos acima de 15 mil. Então, caso eu apresente febre e 2 ou mais desses critérios, a gente fecha um diagnóstico de coriomielite materna, tá? Quais seriam outros fatores de risco para as nossas crianças? Um tempo de bolsa rota maior do que 18 horas, uma febre materna sem causa evidente até 72 horas antes do parto, um trabalho de parto prematuro sem causa aparente, procedimento fetal invasivo até 72 horas antes do parto, vejam bem esses intervalos de tempos, cerclagem uterina prévia, e, preste atenção, ITU materna sem tratamento ou em tratamento a menos de 72 horas. Olha esse fator de risco, como ele é malicioso, que a gente tem que ver até o intervalo de tempo em que foi iniciado o tratamento para essa mãe. Sepse materna, não tem o que se discutir, e se a gestante ela for colonizada pelo estrepto, pelo SGB, sem profilaxia intraparto ou com profilaxia inadequada quando indicada. E quais seriam as indicações dessa profilaxia, né, que a gente deveria fazer? Então, é na tabela 4, aqui está errado. Então, as indicações de profilaxia seriam gestantes que tiveram suave colhido entre 35 e 37 semanas, positivo, tá? Exceto em casos de cesárea eletiva sem trabalho de parto ou bolsa rota, com histórico de doença pelo SGB em recém-nascido em gestações anteriores. Poxa, doutor, eu tive um filho prévio e foi relatado que ele teve um quadro de sepsis neonatal com um estrepto positivo. Isso é um fator de risco, tá? Bacteriúria assintomática ou infecção do trato urinário por SGB na gestação atual, mesmo que ela tenha sido tratada, e estado de colonização desconhecida em uma das mais seguintes situações: trabalho de parto prematuro ou aminorrex com idade gestacional menor do que 37 semanas, ruptura das membranas maior ou igual a 18 horas e temperatura de materna intraparto maior ou igual a 38 horas, certo? Então, de tudo isso que a gente viu aqui, nós vimos que a nossa mãe, ela não tinha sinais de coriomielite materna, porque ela não tinha febre, ela não tinha taquicardia, não foi descrita taquicardia fetal no nascimento, só foi descrito após, 10 horas após. Ela não tinha descrição de útero sensível, não foi descrito líquido amniótico de odor feto e não foi descrito leucocitose materna. Então, pressupõe-se que ela não fechava critérios para coriomielite. Quando nós vamos olhar os outros fatores de risco, nós temos uma bolsa rota maior do que 18 horas. Major, a bolsa rota dela era de 20 horas. Eita, então, peraí que nós temos um fator de risco. Febre materna, não foi relatado. Trabalho de parto prematuro, eita, 36 semanas sem causa aparente. Ela tinha alguma coisa que poderia justificar um trabalho de parto prematuro? Tinha. O quê? Uma infecção do trato urinário. De qualquer forma, a infecção do trato urinário era tratada 36 horas antes do nascimento, ou seja, mais um fator de risco. Então, essa mãe tinha o tempo de bolsa rota prolongado, tinha um trabalho de parto prematuro, mas nós tínhamos uma causa, uma provável causa, que era uma infecção do trato urinário com tratamento a menos de 72 horas. Então, essa mãe tinha clássicos 2 fatores de risco. Então, quando a gente vai ver a criança, presença de um ou mais fatores de risco para sepsis neonatal precoce, se ele tiver nenhum fator de risco, poxa, vida que segue, major. Deixa a criança em paz. Pega a criancinha aqui, ó, do jeito que ela tá comigo e deixa com a mamãe. Não tem para que a gente ficar em cima dessas crianças, não. Se não tem fator de risco, é colo, é colo. A gente tem que deixar essas crianças o máximo possível em contato com suas mamães. Rapaz, esse aqui tá sofrido, viu? Nossa Senhora. Se ele tiver um ou mais fator de risco, então a gente vai avaliar os sinais clínicos da nossa criança. Quais são os sinais clínicos da nossa criança? Tabela 3, a gente já discutiu agora anteriormente. Instabilidade térmica, apneia, desconforto respiratório, braditaquicardia, hipoatividade e letargia, instabilidade hemodinâmica, intolerância alimentar, alteração da perfusão periférica, intolerância à glicose e uma avaliação subjetiva. Cara,
Bota uma coisa na tua cabeça, se você está fazendo pediatria. Leve em consideração o que as mães falam. Se ela chega para ti e fala, doutor, meu filho não está bem, a maioria das vezes ele não vai estar bem. Valoriza, valoriza. Isso é malícia de vida. Não vai arrumar confusão à toa. Seu filho não está bem? Vamos lá. Vamos dar uma examinada? Vamos dar uma olhadinha na tua criança. Calma, calma teu coração. Vem cá. Vamos ali dar uma olhada na tua criança. Valoriza isso, porque a mãe é que está lá o tempo inteiro com a criança. Ela que percebe mais do que você, às vezes, alterações sutis no exame físico da criança. Criança, olha, o Cebolinha, engoli até, troquei o R pelo L, faz parte. Se você vê que a sua criança, ela tem fator de risco, ela tem sinais de sepse neonatal, então, Major, não tem para a gente correr. Então, nós vamos colher exames laboratoriais. Nós vamos colher hemocultura, nós vamos iniciar a ampicilina com gentamicina. Você pode iniciar a ampigenta, porque a sua criança é sintomática. A sua criança é sintomática. Você colhe hemograma e PCR, tá? Com 6 a 12 horas de vida, e você pode reavaliar esse tratamento com 72 horas, a depender de como a sua criança estiver evoluindo. Mas, Paulo, ela tinha fatores de risco, tá? Mas o recém-nascido eu examinei, não identifiquei nada. Não tinha sinais de coriomielite materna, não tinha indicação de fazer profilaxia. O que é que a gente vai fazer? Observa, observa. Ele tem um fator de risco, mas ele não teve nenhum outro sinal de complicação. Então, cuidado de rotina. Mas, Paulo, minha criança tinha um fator de risco, mas ele estava sem alteração no exame clínico. Mas qual foi a alteração que a mãe apresentou? Foi coriomielite, Paulo. Está positivo, a mãe teve febre, a criança fez taquicardia, a mãe fez taquicardia. Eita, vamos devagar, que aí o forrozão é outro. Então, eu peguei. Essa mãe está com coriomielite materna confirmada, então, independente se ele for prematuro ou não, a gente vai colher exames, a gente vai iniciar a antibioterapia, tá? E nós vamos avaliar. Com crianças abaixo de 34 semanas, a gente reavalia em 48 horas para ver como essa criança está evoluindo, se vai precisar manter esse tratamento ou não. Se a criança for mais do que 34 semanas, você pode colher o exame laboratorial, tá? E você pode utilizar escala para avaliação. Quando a criança ela tem mais de 34 semanas, atualmente, mesmo que a mãe venha com sinais de coriomielite, você pode colher exames, você pode classificar, você pode utilizar um score, que às vezes pode ser o Guedes e Polan, você pode utilizar os critérios de Rodel e, a partir daí, tomar conduta. Isso é algo que a gente vem transformando a partir do tempo. Então, coriomielite materna confirmada em prematuro, exame antibiótico. Coriomielite materna confirmada em crianças com mais de 34 semanas, podemos colher exames laboratoriais, avaliamos os exames e, a partir dos scores que a gente utilizar, a gente vai ver se a gente inicia antibioterapia ou não. Poxa, Paulo, no meu serviço teve coriomielite materna, já inicia antibiótico de cara. Ótimo. Você tem que ter um protocolo. Cada instituição tem que ter um protocolo. Esse protocolo que eu estou utilizando aqui para conversar com vocês, tá? Ele foi um protocolo que a gente tem utilizado em São Paulo, principalmente lá em Barretos, né? Eu ia até mostrar aqui para vocês, foi criado pela doutora Celia, que é uma profissional excelente lá em Barretos, em que a gente tem observado atualmente condutas menos invasivas nas nossas crianças. Então, a gente tem que priorizar atualmente mais uma avaliação clínica, uma avaliação clínica muito mais importante do que a própria indicação de antibioterapia de cara. E eu estou te falando agora nesse momento. Isso aqui são sugestões. Isso aqui não são nada, não é um protocolo mandatório que todos os serviços do Brasil têm que utilizar. Eu fiz parte de uma maternidade em Ribeirão Preto, em que toda e qualquer criança com sinais de coriomielite iniciava-se antibioterapia de cara. E eu também fiz parte de uma maternidade em Ribeirão Preto, em que as crianças que nasciam com coriomielite, maiores de 34 semanas, iriam fazer exames laboratoriais antes da gente iniciar antibiótico para essas crianças. Lembre-se que isso que nós estamos falando são para as crianças que estão sem sinais clínicos de sepse neonatal.
Guardem bem isso dentro da cabecinha de vocês, certo? O score de Hodel, que a gente vê que é um dos mais utilizados, né, no Brasil, eu particularmente tive uma formação na residência com Guedes e Polan, lá na USP de Ribeirão Preto, mas eu observo que muitos critérios no Brasil, muitos serviços do Brasil, acabam tendo mais mão do score de Rodel, né, que é um score que quando tem um score maior ou igual a 3, ele tem uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 78%. E quando o score é de 0, 1 ou 2, ele tem um valor preditivo negativo de 99%. Então, é um score que tem respaldo para ser utilizado, em que a gente avalia os critérios, né? Um ponto, se ele tiver glóbulos brancos menor ou igual a 5.000, ou maior ou igual a 25.000 ao nascimento, ou se a gente for observar de acordo com, a gente observa aqui na nossa tabelinha, que ele nos indica a quantidade laboratorial para neutropenia, neutrofilia, para que a gente consiga fazer a nossa correlação nos scores, né? Então, por exemplo, GB maior do que 25.000 no nascimento, 1 ponto. GB maior do que 30.000 nas primeiras 12, 24 horas, 1 ponto. Um GB maior do que 21.000 na mais de 48 horas, ou seja, entre 48 e 72 horas, mais 1 ponto. GB, menor do que 5.000, independente dessas horas, 1 ponto. Neutrofilia ou neutropenia, você tem que correlacionar com a tabela para que a gente veja qual a idade da criança e qual vai ser o ponto de corte que nós vamos utilizar, tá? Um aumento no número de neutrófilos imaturos, 1 ponto. O índice neutrofílico, que você vai ter os neutrófilos imaturos dividido pelos neutrófilos maduros aumentado. A gente tem que olhar lá na nossa tabelinha para a gente saber o que é que a gente vai considerar aumentado ou não. Neutrófilos imaturos subsegmentados maior do que 0,3, 1 ponto. Se vier com alterações degenerativas, como as famosas granulações tóxicas, 1 ponto. Se vier com plaquetopenia, menor do que 150.000, 1 ponto. Então, maior ou igual a 3, a gente vê que tem uma alta sensibilidade, né, uma especificidade considerável, então tem um valor preditivo positivo importante, o score de Hodel, assim como ele tem nos scores de 0, 1 ou 2, um valor preditivo negativo alto. Alguns serviços, eles utilizam de Guedes e Polan, que faz uma avaliação de outros critérios, incluindo o PCR, tá? Que a gente não encontra aqui. E nós temos também, mas já dando continuidade, chegando um pouquinho já no final dessa nossa discussão, a nossa sepse neonatal tardia, né? Então, o que é, Paulo, essa sepse neonatal tardia? São as nossas crianças que evoluem com alterações clínicas após 72 horas de vida, né? É decorrente da infecção do recém-nascido por micro-organismos que são geralmente do ambiente hospitalar, né? Pode ser uma colonização materna com manifestação tardia? Pode, mas habitualmente é uma colonização hospitalar, principalmente decorrente de procedimentos invasivos, como o catéter venoso central. Então, aquela criança que está ali com 96 horas de vida, em que você tem alterações clínicas que nós vamos ver agora nas tabelas, a gente pensa numa possibilidade de infecção neonatal por sepse tardia. Então, quais são os principais fatores de risco para a sepse neonatal tardia? Dentre os quais a gente destaca prematuridade, né? Quanto mais prematuro, maior o risco, por ser essas crianças prematuras, elas costumam ter maior utilização de dispositivos, além de maior coleta de sangue. Então, tudo isso é porta de entrada de contaminação para as nossas crianças. Os procedimentos invasivos, seja o catéter venoso central, as múltiplas funções, em uso de ventilação mecânica, em uso de sonda vesical de demora, baixa adesão à higiene das mãos. Nossa, gente, como isso é difícil. Uma das coisas que a gente mais vê é, vai entrar a turma de interno lá na UTI neonatal, entra todo mundo de jaleco, com relógio, com aliança, ninguém lava a mão, já vai querendo tocar nas incubadoras, fica mexendo no celular. Meu povo, não dá para ter esse tipo de comportamento em UTI, porque contamina as nossas crianças, certo? Além de baixa adesão às boas práticas no manejo dos catéteres venosos centrais, atraso no início da dieta interal ou jejum, preste bem atenção nisso, porque está caindo por água abaixo isso de que, nasceu prematuro, nasceu restrito, vamos iniciar a dieta só daqui a 24, isso não existe mais, tá? Até os recém-nascidos, a depender do grau de asfixia, tem muitos trabalhos que orientam e estimulam o início precoce da dieta interal.
Uso excessivo de antibióticos por alteração da flora, isso predispõe as crianças a infecções mais graves. Hospitalização prolongada, superlotação da unidade e desproporção entre o número de recém-nascidos e dos profissionais de saúde, né? Quanto mais recém-nascidos, menos profissionais de saúde, maior vai ser a demanda, então, consequentemente, às vezes menor vai ser a higiene desses profissionais, menor vai ser o cuidado desses profissionais com esses critérios todos que a gente avaliou, tá? Então, esses são os principais fatores de risco para a sepse neonatal. E as crianças, né, que apresentam um quadro sugestivo de sepse neonatal são semelhantes à da sepse precoce, né? Estabilidade térmica, apneia, habitualmente bradicardia ou taquicardia, intolerância alimentar, piora do desconforto respiratório, intolerância à glicose, ou seja, faz quadros de hipoglicemia ou hiperglicemia, instabilidade hemodinâmica, hipoatividade ou letargia, e como eu te falei, aquela situação em que a mãe muitas vezes observa a criança e ela vê, meu filho não está bem, certo? Então, como a gente vê na sepse neonatal tardia, que pode ter uma variabilidade muito maior de focos de infecção por contaminação hospitalar, os exames laboratoriais na sepse neonatal tardia são diferentes dos exames laboratoriais da sepse precoce. Então, habitualmente, o que é que nós coletamos para rastreio infeccioso na sepse neonatal tardia? Hemograma completo, proteína C reativa, hemocultura, tá? Colher no mínimo 1 ml de sangue, tá? Em recém-nascidos com catéter venoso central, exceto o pique, há mais de 5 dias, colher também uma amostra de hemocultura do catéter venoso central, certo? E essas duas amostras, seja do sangue periférico ou do catéter, eles devem conter o mesmo volume de sangue e serem colhidos dentro do menor intervalo de tempo possível. Devemos fazer rastreio por meio de urocultura, principalmente em casos de malformações do trato urinário e nos pacientes que estão em uso de sonda vesical de demora. A análise do líquor, tá, é fundamental nessas crianças com sepse neonatal tardia, sem foco definido, porque preste atenção, em caso de hemocultura positiva, em sepse sem foco definida, mesmo que hemocultura negativa ou quadro clínico sugestivo de infecção do sistema nervoso central, é mandatório a gente colher o líquor. E outras culturas a depender do sítio suspeito, tá? É interessante quando a gente pense numa possibilidade de infecção por ventilação mecânica ou uma piora no padrão respiratório, uma radiografia de tórax para que a gente veja que não há ali consolidações, e uma radiografia de abdômen, principalmente nos casos de distensão abdominal dolorosa e intolerância alimentar, e isso pode variar de acordo com o protocolo de cada serviço para as hipóteses de enterocolite necrosante, certo? Então, a gente colhe os exames laboratoriais e se você tem a suspeita da infecção clínica, você entra com antibiótico terapia empírico, tá? Ah, doutor Paulo, não conseguimos fazer a coleta do líquor. Então, muitos desses antibióticos, eles têm que ser ajustados para doses que cobram sistema nervoso central. E com 48 a 72 horas, a gente vai reavaliar. Cara, teu paciente teve melhora clínica, as culturas vieram negativas, os exames vieram bons, vai manter o antibiótico por quê? Por medo? Suspende esse antibiótico. Mas se você tem uma cultura negativa, mas se o teu quadro clínico é compatível com sepse, se tu tem uma triagem infecciosa que veio com a leucocitose, uma leucopenia, um PCR positivo, e tu tem uma criança que está vomitando com distensão abdominal e uma radiografia que mostrou sinais de pneumatose, major, mesmo que a hemocultura venha negativa, você tem uma suspeição clínica importante. Mantenha o tratamento da tua criança. E se a cultura vier positiva, sabendo que ela foi colhida da maneira mais adequada possível, pô, ajuste o tratamento de acordo com o antibiograma que vier e mantenha o teu tratamento, certo? Então, como consiste esse tratamento? Então, isso também varia de serviço para serviço, mas habitualmente a nossa sepse neonatal precoce, ela é tratada com ampicilina, ou gentamicina e amicacina. O tempo de tratamento pode variar de 7, 10, 14 dias e às vezes até 28 dias em complicações, em infecções mais complicadas. E nos casos, né, de sepse neonatal tardia, habitualmente nós podemos utilizar a vancomicina com um aminoglicosídeo, a depender da flora hospitalar, mas se naquele hospital não tiver quadros de oxa resistente, pode-se iniciar a oxacilina em associação ao aminoglicosídeo. Poxa, Paulo, qual? Fica a critério do serviço.
No meu serviço, a gente utiliza ampicilina e gentamicina. E para sepse neonatal tardia, já foi feito um estudo da CCIH na nossa unidade, a germe oxa resistente, então a gente acaba utilizando a vanco com a gentamicina. E você tem situações de direcionamento de tratamento quando você pensa em outras possibilidades. A vanco, a oxa, a gente entra naquela suspeição clínica sem definição de foco. Mas quando a gente tem um foco bem definido, a gente pode nos guiar pelo antibiograma. Ah, veio isolado ali um bacilo gram-negativo, sensível à genta. Poxa, então suspende a tua oxa, suspende a tua vanco, fica com a tua genta, observa o teu paciente, e isso vai variar. Nossa, doutor Paulo, eu tenho que decorar isso tudo? Não, isso aqui são protocolos, são guias. Você tem que ter em mente o seguinte, que você vai tratar a criança empiricamente, você vai aguardar a hemocultura, se essa hemocultura vier positiva, você vai direcionar o seu tratamento, ou se você achar que é uma pneumonia por ventilação mecânica, uma pneumonia, uma infecção de partes moles, um artrite, você pode direcionar o seu tratamento para os germes principais daquelas patologias, tá? E observar. Então, não necessariamente a gente tem que ter isso tudo guardado em mente. Você tem que ter a percepção de se guiar de acordo com as alterações que vierem no seu paciente. Então, voltando para o nosso clínico, depois da gente fazer essa sabatinada pesada aqui, para que a gente rememorize e aprenda esses conceitos. Então, o que é que a gente observa na história da nossa criança? Nós temos uma criança prematura, nós temos uma criança com a membrana, uma ruptura de membrana amniótica há 20 horas, tá? Nós temos uma. Peraí. Apontador a laser. Eita, ó, que chique, nem sabia. Então, nós temos aqui, ó, uma membrana amniótica que rompeu há 20 horas, ou seja, mais de 18 horas. É uma paciente que fez 5 consultas de pré-natal, então tem um risco social envolvido. É uma moça que teve uma infecção do trato urinário recente, mas com um tratamento inferior a 72 horas. Então, é uma paciente de risco para a sepse neonatal. Além disso, nosso paciente apresentou alterações clínicas, taquicardia, irritabilidade, taquipneia, dificuldade para aceitar alimentação e palidez cutânea. Gente, diante do quadro clínico e da história gestacional, qual seria a nossa principal hipótese diagnóstica? Nossa principal hipótese diagnóstica para essa criança seria sepse neonatal precoce presumida. Eu não tenho resultado de hemocultura. Então, essa criança é uma sepse neonatal precoce presumida. Quais os fatores de risco materno do RN, além das manifestações clínicas, que contribuem para esse diagnóstico? Tempo de bolsa rota acima de 18 horas, infecção do trato urinário com tratamento iniciado a menos de 72 horas, tá? E a prematuridade, mas a prematuridade dela poderia ser justificada pela infecção do trato urinário, certo? E na nossa criança, irritabilidade, taquicardia, taquipneia, intolerância alimentar. Então já são os critérios, tanto maternos quanto do RN, que nos fazem pensar nessa possibilidade. E quais seriam os exames laboratoriais que nos auxiliariam nesse diagnóstico? Para sepse neonatal precoce, os principais exames laboratoriais são hemograma, hemocultura e PCR. São esses nossos 3 principais. Por quê? Porque o nosso foco de contaminação é por transmissão vertical, certo? E qual seria o tratamento que nós consideraríamos para esta criança? Gente, sepse neonatal precoce presumida, o tratamento é ampicilina com aminoglicosídeo, seja ele a gentamicina ou a ampicilina. Eu escolhi tratar com ampigenta. Então vamos embora. Aí quando você tiver dúvida do tratamento, da dose, você vai procurar isso aqui, pessoal. Micromedex, que é onde a gente faz as nossas checagens de dose. Habitualmente a ampicilina, ela pode ser utilizada 100 miligramas quilodose de 12 em 12, e a gentamicina, habitualmente, isso tudo varia de acordo com a idade gestacional. Nossa criança, ela é um prematuro tardio, eu não tenho de cabeça, mas geralmente a gentamicina é 4 miligramas por quilo dia, uma vez ao dia. Haveria necessidade de se iniciar antibiótico para essa mãe?
tempo de bolsa rota prolongada. Se ela tivesse tomado uma dose de antibiótico terapia pelo menos 4 horas antes do nascimento, a gente poderia considerar ela como um risco infeccioso com profilaxia adequada. Beleza? Qualquer dúvida que vocês vão tendo aí, vocês vão anotando, no final a gente vai discutir. Então vamos lá para esse nosso outro caso, tá? Recém-nascido. Preste atenção no vídeo. Eu espero que esse vídeo esteja aí rodando para vocês. Vê se o áudio está saindo para vocês. Vê aí. Eu não estou enxergando nada aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, não estão vendo. Eu espero que estejam. Isso é gemência. É tentando manter um PEP, né, uma pressão expiratória final, para fazer o quê? Recrutamento alveolar. É sinal de quê, Paulão? Desconforto respiratório. Recém-nascido, 40 semanas de idade gestacional, parto normal, peso de nascimento 3.280 gramas, ápiga no primeiro minuto de 7 e no quinto minuto de 9. Após o 10º minuto de vida, iniciou um quadro de desconforto respiratório. Preste atenção, preste atenção. Ó, retração subcostal, tá vendo? Tá com quadro de taquipneia, com a ventilação, ó, o desbalanço tóraco-abdominal e uma respiração rápida, e gemência audível. Major, tu tá com o estetoscópio aí, tu precisa de estetoscópio para escutar essa gemência? Olha aí. E hipotermia. Hipotermia, temperatura menor do que 36,5. No prontuário, constava que a mãe havia realizado 6 consultas de pré-natal, sorologias negativas, tendo iniciado um tratamento para infecção urinária 58 horas antes do parto, com tempo de bolsa rota de 25 horas. Rapaz, qual seria a nossa principal hipótese diagnóstica para essa criança? Poxa, Paulo, sepse neonatal precoce presumida. É uma hipótese. Mas olha, existe um negócio chamado adaptação, tá? As crianças, elas podem ter um grau de adaptação. Então, se a gente não tivesse nenhuma história clínica pregressa, e essa criança tivesse apresentando esse grau aí com 10 minutinhos de vida, poderia ser só adaptação, Paulo? Poderia ser só adaptação. O que é que a gente faria, Paulo? Aquece, Major. Quando aquece a criança, que a gente bota numa temperatura adequada, melhora desconforto respiratório, melhora. Aquece a criança, observa. Mas o que é que chama atenção para a gente, que a gente estudou agora? Risco, fator de risco materno. Uma infecção urinária tratada a menos de 72 horas. Um tempo de bolsa rota maior de que 18 horas. Então, poderia ser uma sepse neonatal precoce presumida? Poderia. Poderia ser uma adaptação? Tu paga para ver? Uma criança com história gestacional dessa? Lembre do nosso protocolo, do nosso guia. Fator de risco materno. Já sim. Sim. Alteração clínica do recém-nascido? Sim. Coramionite materna? Não. Mas a criança tem alterações, tá certo? Então a gente vai pensar nas possibilidades laboratoriais. Então, quais são os fatores de risco? Infecção urinária, né? Tempo de bolsa rota, desconforto respiratório, hipotermia. Olha quantas coisas a gente tem alterada de maneira conjunta. Os exames laboratoriais para sepsis neonatal precoce, quais seriam? Estou escutando vocês, viu? Brincando, estou escutando ninguém, mas eu acho que vocês estão falando. Hemograma, hemocultura e PCR. Qual o tratamento da sepsis neonatal precoce? Ampicilina com gentamicina. Aí, meu bem, você fez tudo isso e a criança como é que ficou? Zero gemência. Zero desconforto. Nossa, Paulo, que legal, o antibiótico fez tudo isso. Não, gente, esse quadro, apesar do quadro clínico de eu ter descrito para vocês, essa criança, ela não tinha nenhum fator de risco materno. Essa criança tinha uma gemência, um taquipneia, um desconforto respiratório e fez uma hipotermia porque o berço estava desligado. O que foi que o Paulo fez? Aqueceu, ligou o berço aquecido. Em 10 minutinhos a temperatura da criança era 36,7 e o resultado foi isso aí. Olha o desconforto da criança, zero. Tá vendo? Como às vezes menos é mais. Agora, no nosso caso clínico, nós temos o quê? Fatores de risco materno. Certo? Mas foi só para mostrar para vocês que às vezes as alterações, elas principalmente após o nascimento, são adaptativas.
Às vezes menos é mais. Essa criança, na prática, no nosso dia a dia, fugindo do nosso caso clínico, no real, ela não tinha fator de risco, foi só desconforto e a gente aqueceu e olha como ela ficou bacana. Show! Vamos para o nosso último caso clínico. Nossa Senhora, o que é isso, doutor Paulo? Rapaz, criança quando complica, meu amigo, complica pesado. Recém-nascido pré-termo, 32 semanas de idade gestacional. Nascido por parto vaginal, pesando 1.500 gramas, com tempo de bolsa rota de 40 horas, tendo recebido 4 doses de antibiótico. Ápida de primeiro minuto, 7, e do quinto minuto, 8. Optado por realizar cateterismo umbilical, tá? E acoplado ao CPAP. A mãe tinha 8 consultas de pré-natal, sorologias negativas, uma infecção urinária tratada no primeiro trimestre de gestação, com urinocontrole negativa. E recebeu 3 doses de corticoide. Fala, minha Nossa Senhora. Sendo que o RN, no quinto dia de vida, estava lá na UTI e evoluiu com isso que vocês estão vendo aqui na foto. Letargia, fez hipertermia, um desconforto respiratório, taquicardia, intolerância alimentar com distensão abdominal e rendilhou. Olha a perfusão dessa criança. Observem a perfusão dessa criança. O que é uma criança infectada? Essa criança aqui, além de infectada, ela estava chocada. Que aí, o manejo do choque, né? É outra aula à parte, né? A gente ia passar a noite todinha aqui, ia perder o Big Brother, daqui a pouco tem festa do Big Brother, né? Juliette Paraíba, o cheiro Juliette, nunca vai ver isso, mas sinta-se abraçada. Então, choque neonatal é um critério à parte, certo? Mas olha essa nossa criança, isso é a cara da sepsis neonatal, do choque. Criança com má perfusão, hipotermia, largada, tá mal. Rapaz, quando eu cheguei na criança, que eu olhei, eu digo, vamos lá. Chamei a enfermeira, eu digo, olha, chamei 2 enfermeiras, uma para preparar o material e a outra, olha, existe aqui a foto dessa criança aqui e vamos tomar as nossas condutas, com fé em Deus vai dar tudo certo. Diante do quadro clínico apresentado, qual seria a nossa hipótese diagnóstica? Né? Então, recém-nascido, que é prematuro, lembre, quanto mais prematuro, maior o risco. No quinto dia de vida, vocês podem observar que ele estava com um catéter umbilical, olha o major aqui, ó. E tinha CPAP. Agora o CPAP, ó, tem um sanguinho aqui, ou seja, o nariz, o septo aqui, ele já podia estar rasgado, estar machucado. Então nós temos tanto uma via de contaminação no catéter, quanto nós temos uma via de contaminação nasal. Nós tínhamos o que além disso? Nós temos uma história antenatal de um tempo de bolsa rota prolongado, mas com antibiótico profilaxia adequado, certo? Então, é um quadro de sepse neonatal tardia presumida. Esse é clássico, acima de 72 horas. Quais exames laboratoriais a gente solicitaria e quais desses exames deve vir positivo para confirmação diagnóstica? Valeu, Paulo. Então vamos lá. Sepsis neonatal tardia, hemograma, hemocultura. Lembra que essa criança tem um catéter venoso central, então de preferência a hemocultura do sangue periférico e do catéter, porque já faz mais de 5 dias que está usando. PCR. Paulo, precisaria coletar uma urinocultura? Não tem descrição de malformação urinária. Não tem descrição de sondagem vesical de demora. Então, não necessariamente. Paulo, teria indicação de fazer uma radiografia? O moleque fez desconforto respiratório. Teria indicação. Paulo, teria indicação de fazer uma radiografia de abdômen ou ultrassom de abdômen, se o nosso serviço disponibilizar? A criança fez intolerância alimentar, teria indicação. Paulo, teria indicação de fazer uma análise do líquor dessa criança? Teria indicação. Por que não foi feito o líquor nessa criança? Porque quando chegou o hemograma, tinha plaquetopenia. A plaquetopenia é contraindicação da gente fazer coleta do líquor em recém-nascido. E o que é que a gente faz? Ajusta a dose para cobertura do sistema nervoso central. Então, a gente pediria para essa criança hemograma, hemocultura, PCR, radiografia de tórax, abdômen e se a plaqueta viesse e não tivesse sinais de herniação, a gente pediria análise do líquor. E qual desses exames teria que vir positivo para a gente confirmar? Cultura do líquor deveria vir positiva, a hemocultura, que é o que confirma o diagnóstico. Até o momento é sepsis neonatal tardia presumida.
Com hemocultura positiva, sepse neonatal tardia. Quais seriam os dois agentes etiológicos possíveis para a nossa hipótese diagnóstica? A gente viu anteriormente, principalmente a Staphylococcus coagulase negativo, né, Staphylococcus aureus, e até mesmo os bacilos gram-negativos, como Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Escherichia coli. Então, seriam exemplos, né? O paciente em questão evoluiu com a piora clínica e sinais sugestivos de sepse, que é o que a gente viu aqui, ó, má perfusão, estava hipotenso. Qual a melhor conduta para a restauração do quadro hemodinâmico? Essa daí eu vou deixar em aberto para vocês. Se vocês quiserem, a gente faz uma aula de manejo do choque. Aí a gente discute um bocado. Então pensa aí, para resgatar esse menino, o que é que você faria? O que é que tu faria para resgatar esse menino do choque? Pensa, quem sabe a gente não tem um próximo encontro. E é importante que a gente cuide dessas crianças, que lavemos as nossas mãos, que cuidemos dos dispositivos, que devemos fazer alimentação precoce, usar o nosso leite materno, devemos nos preocupar com o cuidado de higiene da nossa unidade, para que a gente consiga salvar. Olha o meu pequeno como estava, olha o meu pequeno como ficou ruim, precisou ser entubado, e olha o meu pequeno em casa. Olha o meu pequeno em casa. Venceu um choque, uma sepse neonatal tardia. Olha isso aqui como ficou. E estava em casa. Gente, isso é lindo demais. Uma literatura que eu indico para vocês, essa revisão, tá, de neonatal sepsis, está disponível aí na internet, é absolutamente fantástica, é muito boa. Usei como base aqui para o nosso encontro. E muito obrigado, tá, por este momento. Espero que tenha sido bem bacana para vocês. Me disponibilizo aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, até meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram discutir algo. E muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Foi um prazer imenso. Doutor, muito obrigado. Nem vou falar obrigado pela aula, vou falar obrigado pelo show, porque foi excelente mesmo. Vou começar com as dúvidas. A primeira não foi nenhuma dúvida, foi um pedido. O pessoal pediu para ver se a gente pode disponibilizar os slides, principalmente pelo protocolo que o senhor falou. Se for possível, daí envia para a gente que a gente disponibiliza para eles no drive da associação. Tá certo, claro, pode deixar, não tem problema nenhum. Eu vou disponibilizar a aula e eu vou disponibilizar também o artigo para que quem quiser dar uma lida, dar uma checada em casa, aí fica à vontade. Todas as informações que a gente discutiu aqui estão disponíveis de maneira gratuita para vocês na internet. Ótimo. A primeira pergunta aqui é da Elise, e ela perguntou se a sepse seria um fator de risco para enterocolite necrosante neonatal. Ó, a enterocolite necrosante neonatal é um dos subtipos de classificação diagnóstica da sepse. Lembrando que a sepse neonatal ela é um diagnóstico abrangente. E dentre esse diagnóstico, quando a gente tem uma alteração clínica do nosso paciente, a suspeição clínica, e a gente começa a investigar a nossa criança, a gente começa, dentro do diagnóstico de sepse neonatal, a pensar nas possibilidades. Então, os principais subdiagnósticos decorrentes da sepse neonatal tardia seriam quais? Meningite, pneumonia, principalmente por ventilação mecânica, tá? Infecção de catéter central e enterocolite necrosante. Então, enterocolite é necrosante, viu, gente? A tradução correta não é necrotizante, é necrosante. Então, enterocolite necrosante, ela entra como um subdiagnóstico dentro do diagnóstico geral de sepse neonatal tardia. Então, não necessariamente é nessa correlação de fator de risco, né? Então, assim, se você tem uma sepse neonatal, você pressupõe que é uma sepse neonatal, você vai avaliar clinicamente o paciente e a partir da sua avaliação clínica e das alterações laboratoriais, você pode diagnosticar ele como enterocolite necrosante. Ótimo. A segunda pergunta é da Sofia. Ela perguntou se na prática clínica é comum a dosagem da procalcitonina ao invés da proteína C. Olha, a gente tem visto isso com uma relativa frequência. Onde tem dinheiro, minha querida? Infelizmente,
é um exame que custa relativamente caro, então, por custar relativamente caro, os serviços ainda não têm uma prática clínica para incorporação no protocolo, né? Então, você vê que as recomendações até da Academia Americana de Pediatria ainda não colocam a dosagem de procalcitonina como um fator, né, de maior sensibilidade e especificidade que o PCR, porque custa, infelizmente. Ótimo. Tem mais uma pergunta. Se no último caso clínico não pediria a procalcitonina, a interleucina 6, a interleucina 10 e biomarcadores, ou se eles não estão muito disponíveis nos serviços. É a É, pergunta da Maiara. vocês vão ler, Mayara, você vai ler isso aí em alguns artigos, principalmente internacionais, tá? Mas até lá na USP de Ribeirão, quanto aqui na Paraíba, a gente não tinha disponibilidade de dosagem dessas é, pró-inflamatórias, né? A gente, infelizmente, não consegue. Há trabalhos que mostram uma alta sensibilidade destes exames, né? Então, um valor preditivo positivo alto, né, para diagnóstico da sepsis neonatal, mas financeiramente ainda é incompatível com a nossa prática clínica. Ótimo. Eu acho que as perguntas foram essas, doutor. De resto, só temos agradecimentos pela aula, pelas todas as explicações, né? Ao pessoal da LAPEN, da Federal de Campina Grande, né? Que está aqui presente. Estou muito feliz também com a presença do senhor aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu fico muito agradecido, valeu aí pela oportunidade, tá? É uma coisa que eu gosto muito, assim, de conversar, tá? Da gente bater um bate-papo. Espero que eu tenha sido claro e que a mente de vocês tenha aberto um pouco mais, né? Tentei trazer vocês para mais para a parte prática, né? Porque às vezes é como vocês veem, vocês vão ler, poxa, interleucina 10, interleucina C, procalcitonina, mas na prática, minha gente, não é bem assim. É hemograma, hemocultura, PCR, às vezes tem um líquor, um profissional que faça a coleta do líquor, radiografia, e a gente tem que se virar do jeito que a gente pode. Mas, e eu garanto a vocês Foi que, ótimo, mesmo com doutor. essa limitação de recursos, a gente ainda consegue ajudar muitas crianças. Então, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. João, valeu aí, cara, pela atenção e pela maestria com que você conduziu aí o nosso debate. Valeu, viu? Eu que agradeço, doutor. Pessoal, aviso o nosso formulário de presença já está aqui no chat do YouTube. Assinem para contar a presença de vocês, para gerar o certificado no final. Para o pessoal que chegou aqui e ainda não é associado ou colaborador da associação, entra depois no nosso Instagram, entra depois no nosso site, associem-se, participem com a gente. O rodízio de pediatria, agora em neonatologia, continua por esse mês. A gente tem várias iniciativas, não só o Rodízio Impede, a gente está agora quase publicando alguns capítulos de livro aí, então, em diversas áreas, a gente pode ajudar vocês e a gente pode estar junto, melhorando sempre. Muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo, uma boa noite para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.